Na volta às aulas, sabe o que você não pode esquecer? Não pode esquecer da crase. Na volta às aulas, não se esqueça da crase. Bom, eu trouxe este tema hoje, primeiro aproveitando a volta às aulas, que já aconteceram já há algumas semanas para alguns, para outros está começando aí há poucos dias, mas para introduzirmos o assunto da crase. Bom, o que é crase? Crase é o acento diferente do agudo. Veja, volta às aulas. Então você tem o acento crase no as e ele é viradinho para a esquerda. Já o acento agudo, como em água, o acento é para a direita. Então existe uma diferença gráfica aí. O acento crase, lado esquerdo. O acento agudo, lado direito. Bom, o acento agudo é para marcar uma sílaba tônica dentro de uma palavra. Já a crase é bem diferente. O que é então a crase? Crase é a forma gráfica de representarmos o encontro da preposição a com o artigo definido feminino. Olha o meu exemplo. Vou a São Paulo. Esse a é uma preposição, é uma palavra invariável. Que pode, para que você possa entender aqui, eu estou substituindo pela preposição para. Nesse caso, a é uma preposição, ou seja, uma palavra invariável que liga dois termos e mostra a relação de dependência entre os dois termos, as duas palavras. Então, vou para São Paulo, vou a São Paulo. Veja agora outro exemplo. Vejo a menina dos seus olhos. Nesse caso, o a agora é o artigo definido feminino. Ou seja, uma palavra variável em número e gênero e que determina um substantivo. Estamos determinando um substantivo feminino, no caso, a menina. Portanto, quando houver o encontro da preposição a com o artigo definido a, será necessária a utilização da crase para representá-la graficamente. Observe, volta às aulas. Você tem então a preposição a, quem volta, volta a algum lugar, volta para algum lugar. As aulas é um substantivo feminino, por isso deve ser usado o artigo feminino a, flexionado no plural no caso de volta às aulas. Então seria volta às aulas. Quem volta, volta a algum lugar, Então você tem a preposição a, mais o artigo feminino a. Então, para representarmos isso graficamente, é o a com crase. Entendeu? Essa é a regra geral, não é mesmo? Bom, quando ocorre crase? Antes de palavras femininas em construção de frases com substantivos e adjetivos que pedem a preposição a. E com verbos cuja regência é feita com a preposição a, indicando a quem algo se refere, como agradecer a, pedir a, dedicar a. Olha o meu exemplo. Aquele aluno nunca está atento à aula. Então você tem a aula, o artigo feminino a, mais aula, está definindo a aula, mais o atento a. Fazendo a preposição a aí junto com o artigo feminino. Suas atitudes são idênticas às de sua irmã. Então você tem idênticas a, preposição a, mais as de sua irmã. Então forma a crase. Em diversas expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas. Por exemplo, à noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, às avessas, à parte. Enfim, você vê que nesses exemplos que eu estou te mostrando, em todas essas situações, você vai ter a crase.
alguns exemplos. Ligo-te hoje à noite. Então, à noite, você vai marcar com crase. Ele está completamente à parte do grupo. Pode ocorrer crase também antes de um substantivo masculino, desde que haja uma palavra feminina que se encontre subentendida, como no caso das locuções a moda de e a maneira de. Decisões a Pedro Neves. Então você tem subentendido aí a palavra feminina a maneira. Por isso, aqui nesse caso recebe a crase. Estilo a Paulo Souza. A moda de Paulo Souza. Bife à parmegiana. A moda parmegiana. Então, nesses casos, mesmo tendo um substantivo masculino aí na frase, vai ser recebido a crase por causa da palavra subentendida. Também, antes da indicação exata e de determinada de horas. Meu filho acorda todos os dias às 6 da manhã. Então, toda vez que você falar de horas, vai ter a crase. Isso representado graficamente, né, quando é necessário escrever essa expressão. Chegaremos a Brasília às 22 horas. A missa começará à meia-noite. Bom, com as preposições para, desde, após e entre, não ocorre a crase. Então vou te dar o exemplo agora. Estou esperando você desde as 6 horas. Lembre que agora, perceba que agora você não tem mais a preposição a mais o artigo feminino. Por isso não é necessário crase. Agora você tem a preposição desde. Ok? Marcar no almoço para as 2 horas. Então agora não tem mais a preposição a, você tem a preposição para. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e marque o joinha aí se você gostou de mais essa aula. Agradeço pela sua visualização e até a próxima!